Desemprego, falta de condições para pagar as contas, habitação, cuidados com a saúde. Uma realidade que os portugueses se habituaram a resumir na palavra crise. Proximidade, criatividade e profissionalismo têm conduzido a ajuda a quem se encontra numa situação mais frágil. Esse auxílio é muitas vezes encontrado nos agentes da pastoral da Igreja. Hoje não é tanto as pessoas que nos procuram, algumas procuram-nos, mas é mais a comunidade cristã que está a ser sensibilizada e despertada para a exigência de sair, ir ao encontro das pessoas, procurando que a vizinhança ajude também a conhecer as situações e a ir no respeito, na total discrição pelas pessoas, de uma forma totalmente discreta. Ir ao encontro das pessoas e ajudá-las, de acordo com as necessidades que elas vão apresentando e que vão chegando ao nosso conhecimento naturalmente. Seja através dos grupos organizados, das Cáritas ou dos centros sociais e paroquiais que as comunidades vão estruturando, o desafio é sair, ir ao encontro e estar de portas abertas. Isto é no dia-a-dia do centro comunitário, porque o centro comunitário foi criado há 32 anos pelo Padre Aleixo Cordeiro, que tinha já uma visão de que o centro tinha que ser um motor que dinamizasse a comunidade e tinha que ser uma estrutura viva e dinâmica e sempre atenta às necessidades que existiam à nossa volta. Portanto, tem sido assim, o nosso lema é não criar estruturas pesadas, mas ir acompanhando a realidade social e a evolução da sociedade e dos problemas sociais que vão existindo. Daí que o centro nunca é a mesma coisa, não é? Portanto, tem que ser dinâmico, tem que ser vivo, tem que estar atento. E nós procuramos fazer isto no dia-a-dia, portanto, estar atento àqueles que precisam de nós e responder com respostas rápidas e adequadas às necessidades das pessoas. As necessidades sociais não escolhem geografia, seja na paróquia de Carcavelos, no Patriarcado de Lisboa, ou em Sangalhos, na Diocese de Aveiro. A ação social da Igreja Católica é hoje e cada vez mais um suporte. Eu acho é que se procura, por um lado, uma resposta com mais qualidade técnica, portanto, deixamos de fazer só de uma forma muito voluntária, sim, mas também com algum profissionalismo e com a técnica de profissionais que sabem agir nessa área. E, por outro lado, também nesta criatividade que nos exige hoje em dia e irmos mais fundo nas respostas que damos. Pela 29ª vez, os agentes da Pastoral Social da Igreja reúnem-se num encontro nacional. Reafirmar a doutrina social da Igreja professada no Evangelho é o caminho para minimizar a crise que tantos portugueses conhecem. Aquilo que a doutrina social da Igreja propõe, teremos que o dizer que vai um pouco contra a corrente, não é? Quando falamos na dignidade de toda e qualquer pessoa, como o princípio básico da doutrina social da Igreja e algo que está subjacente a toda a doutrina evangélica, é muito fácil reconhecer esta dignidade das pessoas, mas depois passar para a prática é um pouco mais complicado. Esse compromisso social, resultante de uma profissão de fé, foi concretizado num dos painéis do encontro. Este encontro é marcado pelo Evangelho da Alegria do Papa Francisco, que é uma visão extraordinária para o nosso tempo. É um tempo de crise, um tempo muito marcado pelo desespero, pela falta de esperança, e toda a visão do Papa Francisco é muito inspiradora neste traço da alegria, da esperança, daquilo que são os horizontes que precisamos de rasgar para o nosso tempo. Particularmente a minha perspectiva, a mobilidade humana e aquilo que tem a ver com a era da globalização exige, sem dúvida, que nós possamos passar de um tempo de hostilidade em relação à mobilidade humana para um tempo de hospitalidade. Precisamos passar de um tempo de desconfiança para um tempo de confiança. Precisamos passar do desespero para a esperança. Estes são três eixos essenciais que creio que nesta reflexão são muito importantes. Há três grandes desafios. O desafio da proximidade, estar perto das pessoas. O desafio extraordinário da opção pelos pobres, pelos mais pobres. É fundamental hoje. Há tanta gente que em saúde precisa de ser assistido e não tem meios. Temos que fazer esta opção. E outra opção, a oferta gratuita de tudo aquilo que a Igreja pode dar. Não apenas em bens espirituais, mas em bens de toda a natureza. A Pastoral da Saúde, como nova evangelização, de certeza que é convidada a esta dinâmica, com lógicos três desafios que eu acabei de apontar e depois com sensibilidades. A humanização,
É tão importante a humanização, a sensibilidade ética, o respeito pela dignidade e pela liberdade de cada um e, finalmente, uma coisa também muito importante, a espiritualidade como sensibilidade nova. Não é só como uma dimensão religiosa, é como valorização do ser a partir dos valores espirituais. Numa altura em que o Estado debate o orçamento retificativo, o responsável pela Comissão da Pastoral Social e Mobilidade Humana afirma que o bem-estar dos cidadãos tem de ser respeitado. A Igreja, por um lado, tem que dar resposta a estas situações. A Igreja, como o Papa Francisco nos diz, tem que sair dela mesma, dos seus espaços, para conhecer sempre mais e melhor estas reais situações. Mas, ao mesmo tempo, a Igreja tem que, porventura, falando no deserto, mas não pode calar-se perante essas situações que hoje continuam a existir, que são verdadeiras injustiças, porque há pessoas que estão privadas daquela dignidade a que têm direito, não é? O encontro da Pastoral Social homenageou ainda o Monsenhor Vítor Feitor Pinto, que durante quase 30 anos foi responsável pela Pastoral da Saúde em Portugal. Eu só sei dizer uma coisa, não sou digno. Tudo o que eu fiz durante estes 30 anos foi por uma exigência de humanidade, de preocupação com as pessoas e de uma fé profunda e de uma missão que o Senhor me tinha confiado. Portanto, penso que este é um testemunho de amor, esta homenagem que eu endereço a todos os meus colaboradores durante estes 30 anos, à Igreja inteira, porque efetivamente esta originalidade de trabalhar em Pastoral da Saúde é apaixonante. O percurso do Monsenhor Vítor Feitor Pinto vai ser evocado num livro entrevista ao jornalista Otávio Carmo, disponível a partir do dia 15. A vida é sempre um valor, recorda momentos da sua vida e dos 28 anos à frente da Pastoral da Saúde em Portugal.